A abetarda gigante, uma verdadeira máquina da natureza. Você olha e acha que é só mais um pássaro andando no mato, mas não se engane. A biologia desta espécie construiu um tanque de guerra com penas. Ela chega a pesar 20 quilos. Para ter uma ideia, ou é o mesmo peso de um galão de água mineral cheio, tudo sustentado por pernas fortes e asas largas. Ela é o absoluto ápice da física aviária, consagrando-se como a ave voadora mais pesada do planeta. O esforço para tirar essa massa do chão desafia a gravidade. É tão extremo que ela só decola se a morte estiver literalmente batendo na porta. No dia a dia, ela domina as savanas secas da África, patrulhando o terreno como uma rigorosa inspetora. Onde pisa, dita as regras. Ela caça insetos e pequenos vertebrados no chão, sempre caminhando com uma postura majestosa e intimidante. O tamanho avantajado funciona perfeitamente, afastando predadores que pensem em encará-la. Agora preste atenção na verdadeira engenharia desse animal. A maioria das aves bebe água pegando um pouco no bico e jogando a cabeça para trás, usando a gravidade. A abetarda gigante não faz isso. Ela funciona exatamente como um aspirador de pó. Ela mergulha o bico e suga a água de uma vez só, em um movimento contínuo e poderoso. Além disso, a espécie mantém uma aliança espetacular com aves menores. O esquema é o seguinte: enquanto essa gigante caminha pesadamente pela savana, ela espanta centenas de insetos escondidos no mato. Os passarinhos menores, muito espertos, pegam carona nas costas dela. Eles viajam de graça e capturam o lanche em pleno ar. Ela vira uma plataforma de caça móvel e na época de acasalamento, o macho infla o pescoço de um jeito impressionante e solta um som grave como um tambor batendo no fundo da terra. Se for atacada, ela não foge voando, ela distribui bicadas profundas e golpes pesados com as asas. É basicamente um trator biológico disfarçado de enfeite de savana. O casuara anão é uma relíquia viva, um verdadeiro corredor blindado das montanhas densas da Nova Guiné. A evolução encolheu a espécie de propósito, permitindo que ele transite pelas florestas subtropicais íngremes, onde outros gigantes com certeza ficariam entalados. Pesando cerca de 26 quilos, ele tem exatamente a mesma massa de um cachorro pitbull musculoso. E a estrutura corporal dele é um projeto espetacular. Em vez de uma crista craniana enorme como a de seus primos, ele ostenta um capacete achatado e discreto, perfeito para não enganchar nas folhagens da mata fechada. Ele domina o terreno acidentado a mais de 3.000 metros de altitude, caminhando com a postura firme de um rei que não precisa anunciar sua chegada. Enquanto explora o chão úmido da floresta em busca de frutas e sementes caídas, ele atua como o jardineiro principal daquele bioma, espalhando vida verde por onde passa. A verdadeira magia dessa ave está na sua organização familiar peculiar e na sua defesa extrema. Aqui, quem manda na casa é o macho. A fêmea simplesmente bota os ovos verdes brilhantes no chão e vai embora viver a vida dela. O pai assume tudo. Ele choca os ovos durante 50 dias e vira um cuidador implacável dos filhotes. E é aí que o perigo letal aparece. Se algo ameaçar as crias dele, o instinto de sobrevivência entra em ação. O esquema é brutal. A ave possui 3 dedos nos pés, sendo o dedo interno uma autêntica adaga pontiaguda, afiada como uma faca de açougueiro. Ele não fica apenas bicando, ele pula e dispara um chute frontal fulminante. Se essa lâmina biológica atinge um ser humano, o estrago é instantâneo, causando cortes profundos e sangramentos muito graves. Mesmo menorzinho, ele carrega a fúria e o poder de fogo de seus primos gigantes. É basicamente um pai solteiro super protetor que anda armado com navalhas secretas nas botas. A ema é a dona indiscutível das planícies da América do Sul. À primeira vista parece apenas uma avestruz em miniatura, mas a realidade revela uma atleta de elite do cerrado. Pesando cerca de 40 quilos, o equivalente a um bezerro recém-nascido, essa ave abriu mão do voo para se tornar uma corredora implacável. Sem grandes mamíferos rápidos para competir no passado, ela assumiu o papel dos antílopes nas savanas. A biologia desta espécie é voltada para a resistência. Ela patrulha áreas abertas imensas, sempre com o pescoço comprido erguido, funcionando como uma torre de vigilância biológica. Se uma onça ou um puma tentar a sorte, o espetáculo começa. Ela acelera a impressionantes 60 km por hora e o grande truque de evasão não é só a velocidade. Ela usa suas asas longas como velas de barco. Isso permite mudanças bruscas de direção e zigue-zagues violentos sem perder o equilíbrio, deixando qualquer felino completamente desorientado na poeira. Agora, a verdadeira
ciência espetacular desse animal aparece na criação dos filhotes. Aqui, o macho é quem assume absolutamente toda a responsabilidade. O esquema funciona da seguinte forma: ele constrói um ninho gigante no chão e várias fêmeas diferentes depositam os ovos ali dentro. Um único ninho chega a acumular incríveis 50 ovos de uma vez. Depois disso, ele senta e choca tudo sozinho por 40 dias, tornando-se um pai incrivelmente territorial. Se qualquer predador chegar perto da ninhada, o instinto de fuga desaparece. Ele parte para o ataque de peito aberto. A arma principal não é o bico, mas sim pernas musculosas preparadas para desferir patadas frontais pesadas. O dedo central possui uma unha robusta o suficiente para quebrar ossos humanos com facilidade ou eviscerar pequenos invasores. A força brutal do impacto equivale a ser atropelado por uma moto em baixa velocidade. Sobreviver a um encontro com esse animal furioso exige recuar devagar, sem nunca dar as costas. É basicamente um segurança particular peso pesado disfarçado de ave campestre. O pinguim imperador não é uma ave comum, é um autêntico torpedo vivo de carne e osso, pesando até 45 quilos. O mesmo peso de um saco de cimento de construção inteiro, esta é a ave marinha mais robusta do planeta. A biologia desta espécie modificou completamente a anatomia. As asas viraram nadadeiras planas e super rígidas, criando a hidrodinâmica perfeita para a caça. Ele domina de forma absoluta o impiedoso deserto de gelo da Antártica. Em cima daquela planície congelada sem fim, onde os ventos congelantes rasgam o ar, ele prospera tranquilamente. A evolução blindou o corpo dele com uma grossa armadura de gordura para suportar nevascas absurdas. Quando entra na água, a mágica acontece. Ele se torna um submarino biológico mergulhando profundamente atrás do almoço. O verdadeiro assombro dessa máquina não é morder ou chutar, mas governar um ambiente geográfico infernal, onde a biologia humana seria desligada em questão de minutos pelo frio extremo. Imagine um mergulho em uma piscina e a dor no ouvido pela pressão. O pinguim imperador desce a 500 metros. Para o corpo não ser esmagado, a biologia desta espécie criou ossos maciços, densos como chumbo, e o oxigênio, o sangue dele, funciona feito um cilindro de mergulho orgânico. A ave simplesmente desacelera o coração para 15 batidas por minuto. Enquanto qualquer humano sofreria um colapso sem ar, o animal passeia pelo fundo do oceano por 20 minutos. O esquema da reprodução beira o impossível. A fêmea bota o ovo e volta para o mar. O macho fica para trás na escuridão do inverno, enfrentando nevascas de 60 graus negativos. Ele equilibra o ovo sob uma bolsa quente na barriga por 65 dias seguidos, sem comer absolutamente nada. Quando o filhote nasce cego, o pai exausto regurgita um leite rico em proteínas. É basicamente um monge guerreiro projetado para vencer o fim do mundo congelado. O emu pode parecer só uma versão despenteada da ema, mas a verdade passa longe disso. Este gigante australiano é uma verdadeira máquina de resistência térmica, pesando seus impressionantes 60 quilos, o equivalente a um ser humano adulto em pura fibra muscular. A ave abriu mão de voar para patrulhar sem parar o outback escaldante da Austrália. A biologia desta espécie é tão peculiar que as pernas possuem uma panturrilha idêntica à nossa, projetada para gastar o mínimo de energia possível enquanto marcha por quilômetros intermináveis. Ele sobrevive facilmente no calor punitivo do deserto, percorrendo bosques de eucalipto e grandes pastos agrícolas sem demonstrar nenhum cansaço. A presença dele é tão marcante no país que, na década de 30, a espécie protagonizou um evento surreal. Fazendeiros reclamaram que as aves comiam toda a plantação, e o governo enviou militares armados com metralhadoras pesadas para o campo. O resultado? O bando fugia correndo caoticamente a 50 km por hora, esquivando-se das balas. O exército perdeu a guerra. O grande fenômeno dessa ave acontece na hora de cuidar da família. O macho assume absolutamente todo o trabalho pesado. A fêmea bota até 15 ovos gigantes, com uma cor verde esmeralda e a textura de abacates, pesando mais de meio quilo cada um.
O esquema para chocar beira o milagre biológico. O pai entra em um estado de transe profundo por 8 semanas. Ele não come, não bebe água e nem vai ao banheiro, perdendo 1/3 do seu peso original apenas para esquentar as crias. Quando os filhotes nascem com listras perfeitas para sumir na grama alta, ele se torna um escudo vivo. Se for encurralado, o bicho mostra sua fúria. Ele dá um salto vertical impressionante e lança as pernas musculosas para frente em pleno ar. Os dedos não possuem navalhas, mas a força do golpe é suficiente para quebrar costelas e causar ferimentos internos graves no invasor. O impacto é como receber uma martelada em cheio no peito. É basicamente um maratonista do deserto treinado em artes marciais. O casuar do norte não é um pássaro comum, é uma autêntica máquina de demolição adaptada para o calor sufocante. Pesando cerca de 75 quilos, ele tem o mesmo peso de uma máquina de lavar roupas, mas concentrado em puro músculo bípede. A biologia desta espécie projetou uma anatomia perfeita para atravessar a selva pantanosa. Ele domina o chão lamacento costeiro, rompendo pesadas barreiras de cipós como se fossem meras teias de aranha. No alto da cabeça, a ave ostenta um capacete duro e fino, que funciona como um excelente dissipador térmico no clima tropical extremo. O visual é assustador e majestoso. O pescoço nu exibe cores vibrantes, misturando azul cobalto com amarelo e vermelho fogo, decorado com apenas uma barbela pendurada. Sem predadores naturais além de crocodilos, ele patrulha o território emitindo sons estrondosos. São frequências inaudíveis de longe, mas poderosas o suficiente para fazer o ar e o solo vibrarem fisicamente ao seu redor. A dinâmica familiar é o oposto do esperado. A fêmea, muito maior, escolhe os parceiros, cruza e simplesmente deixa os ovos esverdeados pelo caminho. O pai assume toda a responsabilidade de chocar e proteger. E é nesse momento que o perigo biológico atinge o nível máximo. O esquema de defesa é letal. A ave possui no dedo interno uma garra reta de pura queratina, medindo 10 centímetros. Não é uma simples unha, é um punhal endurecido. Se ele for ameaçado, o ataque é fulminante. Ele pula e dispara um chute descendente, que concentra todo o peso de seu corpo musculoso em uma única ponta. Esse golpe tem a força mecânica exata para abrir a cavidade torácica de uma pessoa adulta em um único movimento. Fugir? Impossível. Ele avança a 50 km por hora, rasgando a mata fechada, ignorando lianas e galhos. Para um humano, competir na corrida ali é derrota certa. A única saída é buscar abrigo atrás de uma árvore grossa. É basicamente um gladiador pré-histórico que patrulha a lama carregando lâminas letais. O casuar do sul carrega com todo o mérito o título de dinossauro vivo. A biologia desta espécie construiu a ave mais perigosa do mundo registrada no livro dos recordes. Pesando esmagadores 85 quilos, ele tem a mesma massa de um homem adulto em excelente forma física. O design desse animal permaneceu isolado no tempo, intocável por milhões de anos. Ele domina as densas florestas tropicais da Austrália e da Nova Guiné com uma armadura perfeita. As penas dele nem parecem penas normais, são cerdas grossas e rígidas que funcionam como um manto protetor contra espinhos afiados e cipós. E no alto da cabeça, ele exibe um imponente capacete de osso coberto de queratina. Esse detalhe bizarro age como o para-choque de um carro de rally. Ele simplesmente abaixa a cabeça e sai quebrando os galhos da frente enquanto corre. No dia a dia, não se engane achando que a água o intimida. Eles são nadadores espetaculares, capazes de cruzar rios largos e até faixas de mar aberto com a maior tranquilidade. Agora, a verdadeira ciência desse gigante está na cabeça e nos pés. Aquele capacete ósseo não serve apenas para quebrar galhos. Cientistas acreditam que ele funciona como um amplificador acústico natural. A ave emite um som estrondoso que viaja por quilômetros. O capacete capta essas vibrações no meio da selva, operando como uma antena parabólica biológica. Na hora da defesa, o cenário vira um pesadelo. A ave não tem veneno. O perigo é puro trauma mecânico. O dedo interno possui uma garra reta de 12 centímetros, afiada como navalha de barbeiro. O esquema de ataque é brutal. O animal salta com os 2 pés para a frente. O impacto joga um humano no chão e o movimento de puxada rasga tudo até o osso. Já existem fatalidades documentadas em cativeiro. Para sobreviver, a única chance é proteger artérias vitais e rolar para longe. Se uma artéria rasgar na mata isolada,
avançada, a perda de sangue é letal em minutos. É basicamente um dinossauro blindado calçando foices de combate. O avestruz comum é o rei indiscutível dos pesos pesados. Você olha e enxerga um pássaro pescoçudo, mas a estrutura ali equivale a um veículo biológico de alta performance, chegando a impressionantes 156 quilos e quase 3 metros de altura. A ave carrega a mesma massa de 2 homens adultos fortes somados. A biologia desta espécie representa o ápice absoluto da locomoção bípede na Terra. Ele domina as vastas savanas africanas e os desertos escaldantes como o Saara com uma facilidade assustadora. Para suportar a vida correndo no calor extremo, a evolução fez um ajuste mecânico genial. Enquanto outras aves de grande porte têm 3 dedos, o avestruz tem apenas 2. É exatamente como correr calçando chuteiras com travas profissionais de atletismo. Isso diminui o contato com o chão e gera o atrito ideal para arranques explosivos. No dia a dia, ele patrulha o horizonte usando olhos colossais. O globo ocular tem 5 centímetros, sendo maior que o próprio cérebro, funcionando como um verdadeiro binóculo natural de longo alcance. Agora, a verdadeira ciência espetacular entra na estratégia de sobrevivência e reprodução. O esquema do ninho é genial e um pouco cruel. A fêmea principal bota os ovos no centro da areia. As fêmeas secundárias deixam os delas nas bordas, servindo como sacrifício puro caso algum predador ataque. De dia, a fêmea cinza choca tudo, camuflada no calor. À noite, o macho de penas pretas assume o turno, sumindo na escuridão. O filhote nasce e, com um mês, já dispara a 50 km por hora. Mas se a fuga falhar, o verdadeiro perigo aparece. A ave não fatia como os casuares. Ela trabalha com pura força de impacto, atingindo 70 km por hora. Fugir não é opção para o intruso. O bicho golpeia usando pernas colossais em movimento para frente e para baixo. Um chute bem encaixado arrebenta o crânio de hienas ou afunda as costelas de um leão adulto, liquidando a fera na hora. Para um ser humano, significa esmagamento ósseo imediato. É basicamente um caminhão desgovernado que ataca com marretadas